Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. A nossa proposição da tarde e noite, mais uma vez, uma oportunidade extraordinária na nossa vivência atual, muito importante que ampliemos nossos níveis conscienciais para absorver o máximo possível que a lição se nos oferecerá a partir de agora. Faremos nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a proposta e a Vânia vai nos dirigir. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que despertam paulatinamente para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, buscam no vosso coração amoroso, na vossa compaixão ilimitada, as forças necessárias para contribuirmos, enfim, nesta infinita obra da vossa criação. O que vos estamos pedindo, solicitando do fundo do nosso coração, Senhor, é que as nossas forças, o nosso desejo de nos ajustar o mais rápido possível com vossas leis sábias e justas, potencializada pelo vosso amor, possam ser. E que as vossas bênçãos recaiam sobre nós na medida exata em que fizermos por merecer. Pai da vida, que nos seja permitido iniciarmos as nossas tarefas e que vossos mensageiros celestes inspire a nossa facilitadora para que a mensagem guarde em profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Fonte Viva, 1956, o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico, na lição 172, diz o seguinte para nós, comentando o versículo de João 10, 7. Eu sou a porta. Benfeitor comenta esse versículo. Diz o nosso querido Emmanuel, segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Achei muito interessante isso aqui. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoito na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detido pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedado na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele submetemos-nos ao desígnio do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. E é disto, obviamente, a atração que o psiquismo de Jesus nos oferece, que a nossa querida Vânia vai trabalhar hoje. Honrados, vamos ouvi-la mais uma vez. Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe as tarefas, então, desta tarde e noite. Nós vamos falar hoje um pouquinho de Jesus. E quando nós nos lembramos de falar sobre Jesus, nós nos lembramos também de uma questão de O Livro dos Espíritos, que é muito falada, muito comentada, muito mencionada nas palestras, né? Que é a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E é a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. É Jesus, ponto.
Então, a pergunta que Allan Kardec faz é muito importante, porque ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né? A colocação do verbo é importante. Não é que já ofereceu, o que vai oferecer, que tem oferecido ao homem. E esse modelo, então, que serve para nós de modelo e de guia é Jesus. E quando nós lemos esta questão, é claro que nós temos, né, uma admiração muito grande por este ser que desconhecemos, mas aí, quando nós vamos ler a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, logo no primeiro capítulo, ele faz revelações, porque a maioria de nós, homens e mulheres do mundo, desconhecemos a grandeza desse ser que nós chamamos de Jesus Cristo. Desconhecemos. Simplesmente desconhecemos. O Espiritismo faz revelações importantíssimas, porém, a maioria também não se atém nesta grandeza desse ser que cuida de nós desde sempre, né? Então, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e que esta comunidade está na direção de todos os fenômenos do nosso sistema. Então, o nosso sistema solar, com os vários planetas, ainda descobrindo daqui e dali, existe uma comunidade de espíritos puros e perfeitos que dirigem os fenômenos desse sistema solar. E esta comunidade, então, tem um dos seus membros, Jesus Cristo. É um dos membros, é um ser angélico e perfeito, que faz parte desta comunidade de espíritos. E Emmanuel nos diz que esta comunidade esteve reunida no entorno da Terra, nas proximidades da Terra, por apenas 2 vezes nos milênios conhecidos. A primeira vez foi quando se deu que se destacou do Sol, da nebulosa solar, algo que veio formar a Terra. Hoje, quando nós entramos nos estudos da NASA, a NASA está no Insta, né? A gente até fala, porque eu tenho ficado maravilhada. Então, existem, às vezes, se destacam forças, talvez, para formar outros planetas, né? E então, desta nebulosa solar, se destaca uma parte para formar a Terra. Está tudo no livro A Caminho da Luz. E essa comunidade de espíritos, então, esteve dirigindo esses fenômenos. E a segunda vez que essa comunidade se reuniu foi para decidir a vinda de Jesus na Terra. Aí nós ficamos pensando, a idade da Terra, se a gente entrar lá no Google, né, a idade da Terra é 4 bilhões e 54 milhões de anos. O Haroldo Dutra Dias fala em 5 bilhões de anos, né? Mas a gente encontra essa informação científica de 4 bilhões e 54 milhões de anos. Ora, se Jesus esteve presente na formação da Terra, dirigindo os fenômenos da sua formação, há 5 bilhões de anos, já era um espírito perfeito, um espírito angélico, quem será? Jesus. Que ser é esse que esteve entre nós e que nós ainda o desconhecemos? Então, quando se decidiu a vinda de Jesus na Terra, é porque havia chegado o momento de Jesus trazer à família humana o seu
evangelho de amor e de redenção. Porque Jesus veio para implantar uma lei, a lei do amor. E quando a gente ouve os grandes oradores espíritas, eles vão falar do amor do começo ao fim. Esse sentimento que ainda nós não desenvolvemos, a maioria, ou pelo menos ainda não, que é o amor, né? Amar, como diz a lei, né? A Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então, esse amor, amar tudo, esse é um sentimento que deveria estar presente em nossos corações, mas que ainda estamos trabalhando para que isso ocorra, para que isso aconteça. Então, Jesus Cristo, há 4 bilhões ou 5 bilhões de anos, já era um espírito perfeito, um espírito angélico. Então, meus irmãos, ninguém como Jesus, né? Ele era de uma harmonia tão perfeita que dele se fez o guia e o modelo para a humanidade. Então, quando nós lemos essas 2 palavras, esses 2 adjetivos, ele se fez guia para que nós nos deixemos guiar por ele. E também ele se fez o modelo para que nós nos modelemos a ele, né? Porque se a gente trouxer a vida de Jesus para a atualidade, imaginar ele aqui agora, imaginar como o povo o cercava, se ele tivesse aqui ia cercar também, né? Nós vemos isso ocorrendo com pessoas famosas, né? Não só os espíritas, mas os espíritas também, né? Está acontecendo até um fenômeno interessante. O Divaldo, ultimamente, ele está muito fashion. Aonde ele vai, o povo está correndo em busca dele, né? Então, até a gente tem que ter algum cuidado, né? Porque é muita gente querendo ver, querendo fotografar, querendo conversar com ele, né? E assim, então, imaginemos como isto acontecia com Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus, às vezes até traduzidos nos livros de Amélia Rodrigues, né? Quando ela conta muito bem ali com dados históricos, a gente parece que se transporta, e se a gente se vê lá e trouxer Jesus para cá, seria a mesma coisa. Então, que homem incomparável é esse, não é? Jesus Cristo, que quando esteve aqui, ele jamais se jactou, quer dizer, ele jamais se exibiu, se ostentou, se gabou, e também jamais se permitiu ficar humilhado, né? É um ser assim, divino e perfeito mesmo, que até hoje ainda nós não vemos alguém como ele, né? Então, quanto mais as pessoas acreditavam humilhar Jesus, mais ele se agigantava. Porque quando nós o vemos no pretório, sendo coberto com aquele manto vermelho do ridículo, numa coroa de espinhos, numa forma de ironia, a testa sanguinolenta, a sudorese abundante, as mãos e os ombros calejados, a gente não vê ali um homem vencido, a gente vê ali um homem que está enfrentando o suplício com dignidade. Não é alguém humilhado, é alguém imbatível. Mas quando nós o vemos no Sermão da Montanha, dizendo aquelas palavras que se tornariam para nós a carta magna da humanidade, a gente não vê um homem soberbo, um homem que se exibe pelo poder que Deus lhe deu, com a sua intimidade que ele tinha com Deus. A gente vê ali um poeta, né, que está ali declamando aquela poesia do Sermão da Montanha que mudará os destinos sociológicos da humanidade. Então, Joana de Ângeles, espírito, diz que ele é muito maior pelo que ele não disse do que pelo que ele disse.
e muito maior do que ele não fez, do que aquilo que ele fez. Por quê? Porque, podendo dizer muito mais do que disse, ele aguardou que a história amadurecesse o comportamento intelectual do homem. Não adiantava ele dizer mais do que disse. E, aliás, muito do que disse, nós estamos tirando o véu agora. Nós estamos desvelando agora, né? Com o Espiritismo e com alguns raros estudiosos religiosos que também temos que considerar. Então, e ele podia fazer muito mais do que ele fez. Podendo fazer muito mais, ele também não fez, porque ele não queria jactar-se, ele não queria exibir-se, porque ele sempre disse que era o poder de Deus que fazia tudo aquilo, né? Então, meus irmãos, logo depois que ele se foi, a sua mensagem ficou, né? Porque ao crucificar Jesus, estavam pensando que crucificaria também a sua ideia, mas ele se foi e ficou a sua mensagem. E esta mensagem, dizem os Espíritos, que é semelhante a um sol que vai iluminando os corações da pessoa para a realidade transcendente da vida. Então, quando nós nos lembramos de um jovem, logo depois que Jesus se foi, um jovem arrebatado, um jovem cheio de orgulho, de prepotência, que era doutor da lei. Ele fazia parte do colegiado do Sinédrio, que era composto de 71 membros, todos anciãos, como eu. Mas ele era jovem e já era doutor da lei. Se sentava no Sinédrio, fazia parte deste colegiado que ele tinha poder sobre a política, a vida das pessoas. Era muito poderoso esse Sinédrio. E ele estava ali compondo o Sinédrio pela sua inteligência. Era um homem que falava muito bem, tinha uma retórica, né? Um discurso imbatível, era intelectual, havia estudado nas melhores escolas da época, falava o grego, falava a língua dos romanos, mas era judeu. Ele havia sido criado com muito esmero. É como hoje, como diz até Haroldo Dutra Dias, quando a gente manda um filho estudar em Harvard, né? Ele era isso, um intelectual brilhante, de uma inteligência brilhante, e se torna, então, doutor da lei, ainda muito jovem. E esse jovem, então, ouviu falar de Jesus. E ele ficou revoltado. Jesus já havia partido. Saulo era fiel ao grande legislador Moisés. E aquele homem chamado Jesus parecia que estava ameaçando a lei de Moisés. Então, aquele homem chamado Jesus chegou a demonstrar que era maior que Moisés, embora nunca tivesse dito isso. Então, aquele homem conseguiu dizer coisas impraticáveis, pensava Saulo, porque enquanto a lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, que nós fazemos isso até hoje, Jesus veio dizer, não, perdoa, gente, perdoa, né? Olha a lei do amor. A gente não consegue perdoar nem os amigos, mas Jesus fala, perdoa até os inimigos. Então, isso chocava Saulo, que era muito fiel à lei de Moisés. Então, Jesus foi acusado de sedição, que é perturbação da ordem pública. Então, a traição, a soberba, crucificaram Jesus. E desejavam silenciar-lhe a voz, mas isso não aconteceu. Porque agora, né, andava uma lenda dizendo que Jesus tinha
voltado, aparecia aqui, aparecia acolá, aparecia para uns e para outros. E então, esse Jesus estava voltando, estava rebanhando as pessoas, trazendo as pessoas para o seu rebanho, estava convertendo as pessoas. E Saulo, então, ficou indignado, e porque ele ouviu falar que em Damasco tinha também um homem ancião que se chamava Ananias e que era cristão, devotado, e que fazia coisas em nome de Jesus. Curava do corpo, curava da alma, curava o psiquismo, conversava. Era uma pessoa maravilhosa. E ele ficou incomodado. Então, antes disso, ele captura, prende Estevão, que não quis abdicar a Jesus. Quem lê o livro Paulo e Estevão é maravilhoso. E ele, então, mata Estevão a pedradas. Ele e os demais, sob o comando dele. E Estevão vai se tornar o primeiro mártir do cristianismo. E aí ele ouve falar deste Ananias. Então, tinha que fazer a mesma coisa com Ananias. Tinha que ir até Damasco, tinha que prender Ananias e tinha que trazê-lo a Jerusalém. Se ele não abjurasse, ele também seria condenado e morto a pedradas. Esta era, então, a sua intenção. Tudo em nome da lei de Moisés. Então, ele consegue uma pequena caravana de amigos e de soldados que eram servos e parte, então, para Damasco. Sob o sol escaldante do deserto, e estavam ali, aquela areia quente, aquele sol queimando, quando eles avistaram a cidade de Damasco. Eis que, neste momento, Saulo vê uma luz muito forte se aproximando. Só ele vê e ninguém mais. Os soldados, os amigos que estavam com ele, não veem nada do que está ali. Esta luz que surge, escrevem os benfeitores, que era mais forte que a luz do sol do meio-dia. E Saulo, então, cai do cavalo, sob a areia escaldante, e olha para um ser que lhe aparece, mas que ninguém mais vê, só ele que vê. E aí vai se dar um diálogo que os que o acompanham só ouvem uma parte. Então Saulo, ao ver Jesus, que lhe aparece resplandecente, pergunta: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu busca. Ele foi tomado de uma estranha paz e imediatamente se dá a conversão. Agora, vejamos que coisa impressionante, o psiquismo de Jesus, porque Saulo era aquilo que nós falamos, orgulhoso, prepotente, defensor da lei de Moisés, achando que Jesus estava, então, perturbando a lei, a ordem. Ao ter contato com Jesus, Jesus fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu buscas. E ele responde: o que queres que eu faça? Olha, meus irmãos, é um dos diálogos mais profundos da história da humanidade, porque ele não fez como qualquer um de nós faríamos, outras perguntas. Ele simplesmente se dá a Jesus. Ele não está mais preocupado com aquilo que o levaria a Damasco. Ele simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? É uma entrega total. É o servo que se entrega, que encontra o seu Senhor. E então Jesus lhe responde: vá até Damasco e ali lhe dirão o que tu deves fazer. Mas aqueles que acompanhavam Saulo de Tarso deduzem que ele delira.
Ah, é o sol do deserto, ele está com febre, ele está delirando. E Saulo, quando Jesus se vai, ele fica cego, né? Ele perde a visão e fica, cadê aquele Saulo? Não existe mais. E ele então se curva diante de Jesus. E aí, meus irmãos, como só acontece, como diz o Espírito Joana de Ângeles, com a sociedade de todos os tempos, os amigos abandonam-no. Aqueles que viviam da migalha, da bajulação, é assim até hoje, não é, meus irmãos? Que se compraziam em estar à sua mesa, que homenageavam no poder, agora vendo-o em estado de turbação mental, abandonam-no. E alguns servos ficam por dever do ofício. E o levam até Damasco e colocam Saulo em uma hospedaria. Ele está totalmente cego. E os servos voltam para Jerusalém para relatar ao Sinédrio o que havia acontecido e também aos pais de Saulo de Tarso. Então, Saulo fica alguns dias cego, naquela noite mais compacta, aquelas noites mais compactas da vida dele. Mas a imagem de Jesus não lhe saía da mente. Ele estava cego, mas aquela imagem estava gravada nos seus olhos, na sua mente. Depois de alguns dias, alguém lhe bate à porta. Irmão Saulo, e ele pergunta, quem é? Sou Ananias, aquele a quem buscavas. E aí então, ele diz, o Senhor apareceu-me e pediu-me para lhe retirar as escamas da vista. E então Saulo abre a porta, Ananias toca-lhe os olhos e ele começa a enxergar de novo. E aí então, meus irmãos, ele vê aquele semblante suave daquele homem chamado Ananias, a quem ele ia covardemente matar. Então, esse homem agora vai meditar no deserto por 3 anos. Ele vai abandonar toda a velha estrutura de Saulo. Poderoso, andava com os cavalos árabes, com a roupa luxuosa, como diz o Haroldo, hoje em dia seria um terno Armani. Só para a gente ter ideia, né? Trazer para cá, né? E então, ele vai por 3 anos meditar no deserto. Já pensou, meus irmãos, 3 anos meditar no deserto? Ele era de família tecelã, então ele passa a tecer os tapetes e a refletir, né? E abandona a estrutura de Saulo. E ele então retorna a Jerusalém depois de 3 anos, o Sinédrio já o havia expulsado, ele procura a casa dos seus pais, que também não o compreendem, sentem-se desonrados, e aí então ele muda o seu nome para Paulo, e se torna então Paulo de Tarso. Ele será, meus irmãos, o personagem mais vigoroso do cristianismo de todos os tempos. A ele nós devemos hoje, no Ocidente, sermos cristãos, porque ele não se deteve apenas àquela região da Palestina. Ele viajou por muitos lugares para levar então a boa nova, sem conhecer Jesus. Foi o psiquismo de Jesus que impregnou em Paulo de Tarso. E aí a gente pensa, que poder tinha aquele Galileu para poder penetrar a alma desse algoz e torná-lo seu mensageiro. E ele foi apedrejado, quase morto, por várias vezes. E por várias vezes ele levantou daquelas feridas, daquela quase morte, e continuou levando a boa nova, por onde ele foi, até o dia em que ele foi sacrificado em Roma. Ele vai martirizado em Roma.
Então, que força tem Jesus que atravessa a história? Porque no século V, um jovem nascido no ano de 354 na África, Agostinho, cuja mãe, chamada Mônica, conhecida como Santa Mônica, era uma cristã fervorosa, mas o seu pai não. O seu pai ridicularizava a sua mãe e ele seguiu o caminho do pai. Então ele era um jovem também que não acreditava no cristianismo, ridicularizava a mãe dele e ele tinha outras crenças. Então ele tinha assim, foi atraído pelo sucesso material, ele tinha uma vida considerada para os padrões da época, uma vida meio tortuosa, meio devassa, porque tinha várias mulheres, teve filho, não reconheceu. Esse era o jovem Agostinho. Mas ele era tão inteligente quanto Paulo de Tarso. E também tinha uma retórica, uma fala, uma oratória imbatível. Estudou nas melhores escolas, nas escolas dos Césares, mas ele tinha também umas crises existenciais. E ele se perguntava, por que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? Então, na sua cidade, havia um padre muito famoso, que era Santo Ambrósio. E era esse padre, esse sacerdote, ele fazia os sermões sobre Jesus de uma forma incrível, impressionante. A gente imagina assim um Raul Teixeira falando, um Divaldo Franco falando, né, para a gente poder trazer a coisa para cá. E Santo Ambrósio, então, esse sacerdote, começou a pegar fama e todo mundo queria ouvir a missa feita e o sermão feito por Santo Ambrósio. E aí Agostinho também é atraído por essa curiosidade e vai à igreja. E ali ele ouve Santo Ambrósio, também fica impressionado, mas como ele tinha aquela retórica de discutir aquilo que era falado e até chegar num denominador, mas aí ele ouve uma voz nítida no seu ouvido que diz assim: medita o que fala este homem. E ele vai meditar, porque Agostinho de Hipona é aquele que na questão 919 vai mandar a gente meditar. Vai mandar? Não, vai ensinar a gente meditar, né? É ele que vai dizer que ele toda noite meditava, pensava no que ele tinha feito durante o dia, se ele tinha cometido alguma falta, no outro dia ele ia tentar consertar, não ia fazer mais. Ele, então, nos recomenda esta reflexão todos os dias. Então, ele também já era, nesse tempo, quando ele tinha 33 anos, ele refletia. Então, medita o que fala esse homem. Ele se converte a Jesus, imediatamente. E, quando ele tinha 33 anos, ele se dá a Jesus. Ele morre em 430, lá em Hipona, onde ele era bispo, né? Ele é Santo Agostinho de Hipona, como é conhecido. Ele vai escrever, meus irmãos, 97 livros, fora os discursos e as epístolas. Então ele vai ser conhecido como o doutor pulcro do cristianismo, né? E ele vai escrever uma obra que existe, né, em qualquer livraria que tenha bons livros, que se chama Confissões. Nesta obra, Confissões, é uma autobiografia, onde ele próprio vai relatar como ele era na juventude, né? E por isso que a gente conta a história, que é através mesmo da sua autobiografia. Então, ele se celebriza com este livro, Confissões, e depois, então, ele se torna a força máxima do pensamento cristão. Deu-se a Jesus. Ele vendeu tudo o que tinha, distribuiu aos pobres e ao seu filho, que o reconheceu depois, e foi, então,
pregar Jesus, escrever esses 97 livros e as suas teses e tudo mais. Aí a gente se pergunta, né? Que força psíquica tem este ser chamado Jesus, que vai penetrando, que vai, parece como está aí na foto, parece uma labareda que vai crepitando. Mas no século XIII, a humanidade se encontrava devastada, como hoje. Acho que não tinha muita diferença, né? E aí nasce na Umbria, na pequenina Assis, um menino chamado Francesco Bernardone. A mãe dele era francesa, fina, queria colocar o nome no menino de Giovanni, mas o pai dele, italiano, mais grosseiro, ele queria agradar os seus melhores fregueses, que eram os franceses, e coloca o nome dele de Francesco Bernardone. Então, no início da sua juventude, Francisco de Assis toma parte ativa na vida social, na vida política. Mais tarde se deu o contato dele com Jesus. Por 3 vezes esse contato se dá e vai mudar a história da humanidade. Porque Francesco trazia a proposta da renovação. Porque a igreja, sem crítica nenhuma mesmo, até porque a maioria de nós já foi da igreja em outras encarnações e nessa, então não é crítica, é história, né? Então a igreja, ela estava também com seus valores tombados, né? A igreja estava. E quem era o Papa na época, meus irmãos, era Inocêncio III. Era o homem mais poderoso da terra. Foi ele que deu à igreja a personalidade política. E ele, então, estava na basílica onde ficava o Papa, em Roma, chamada Basílica de Latrão. E Francesco tinha essa proposta de renovar. Ele trazia aquela proposta que era castidade, pobreza e humildade. Já tinha formado a sua congregação. E ele vai, então, solicitar a bênção do Papa, porque o Papa sempre foi tido como representante de Deus na terra. Então, ele tinha que pedir a bênção do Papa. Foi muito difícil chegar até o Papa, porque aqueles 12 homens, meninos quase, mal vestidos, maltrapilhos, com aquela túnica marrom de um tecido muito rústico, aquela sandália ou às vezes até descalço, né? Foi muito difícil eles conseguirem, então, ter uma audiência com o Papa. E estão ali os bispos dos 2 lados, e entram aqueles 12 homens. E Francisco chega perto do Papa para lhe pedir a bênção para a sua nova congregação. E ele, então, o Papa olha para ele e se lembra de um sonho que ele tinha tido na véspera. Ele sonhava que a torre de Latrão estava tombando, que era o símbolo da igreja, e que um mendigo a segurava. Porque ali, meus irmãos, naquela época, segundo a história, Inocêncio III e outros tinham concubinas, tinham filhos. O desrespeito graçava. E então, ele se depara com a imagem de Francisco. Não era um homem ruim, é que a coisa vai se transformando, vai decaindo, e as pessoas não percebem, até que chega alguém para chacoalhar. Foi isso que Francisco de Assis fez. Ele trazia essa proposta de renovação. E quando o Papa se lembra do sonho, olha aquele jovem, ele diz: ide com Deus, meus irmãos, e pregai a penitência segundo a inspiração do Senhor. Eles foram embora felizes. Passados alguns anos, Francisco soube que o Papa estaria ali perto, numa cidade chamada Perúgia,
E Francisco, então, sai de Assis para visitá-lo. Mas a viagem a pé, ele foi tendo notícias de que o Papa estava muito doente. Diziam que ele havia pegado uma peste, talvez a bubônica. E quando ele chega na cidade de Perúgia, o Papa havia morrido e estava sendo velado na igreja. Então, Francisco olha, quer ver o Papa sendo velado. A igreja está vazia, não tinha ninguém, todos com medo de pegar a peste. E Francisco se aproxima do caixão e olha e fica espantado. O Papa está nu, roubaram-lhe tudo. Então Francisco tinha uma capa consigo, cobre o Papa e aí ele vai embora. Que força psíquica tem Jesus, então, que transforma as criaturas desse jeito. A história de Francisco de Assis é belíssima. Quando o Divaldo conta a história dele, inspirado pela benfeitora Joana de Ângeles, que é a reencarnação de Clara de Assis, a gente recebe estas informações maravilhosas. Mas os anos se passam, e aí, ali pelos anos 1300, vai nascer na cidade de Praga, na Tchecoslováquia, João Hus. João Hus também, ele vai seguir a doutrina de um grande pensador inglês. Abre aspas. Não é necessário intermediário para chegar a Deus. Fecha aspas. Porque era, e até hoje, era pedido para que orassem pela pessoa. E isso era cobrado. E então João Hus começa a pregar, dizendo que não é necessário, que nós temos como chegar até Deus, por nós mesmos. Claro que se a gente quiser pedir uma ajuda para os amigos, né? A gente pede uma oração, mas a igreja cobrava para orar. E ele começa a pregar, então, que não é necessário. Lógico que ele vai irritar a igreja. É que o psiquismo de Jesus já o havia alcançado. E em Constança, no ano de 1415, João Hus é queimado vivo, né? E então, porque ele pregava isto, né? Ia contra as normas da igreja. E então, quando as labaredas estavam se aproximando do corpo dele, queimado vivo, é outro tipo de morte que deve ser muito ruim e que se usava antigamente. Eles vão queimar para que não ficasse, e pegar as cinzas e jogar no rio, para que dele não ficasse nem as cinzas, né? A gente lê tantos religiosos, lemos tanto sobre Jesus e ainda temos esse tipo de atitude, né? Porque Hus em tcheco significa pato. E quando as labaredas estavam queimando João Hus, ele diz: vós hoje assais o pato, mas dia virá em que o cisne de luz viajará e voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Era a profecia do que iria acontecer 400 anos depois, quando João Hus reencarna como professor Rivaio, nosso Allan Kardec. Então, meus irmãos, mais tarde, Martinho Lutero, em plena noite medieval ainda, no ano 1486, ele tem a tarefa de libertar Jesus da teologia. Ele lê o Evangelho, entende o Evangelho, traduz o Evangelho para a língua alemã, para que todos soubessem o que estava escrito ali. E ele, então, também quer libertar Jesus desses conceitos, dessa teologia, seguindo o exemplo de João Hus. Só que não queimavam mais ninguém vivo. Então, Martinho Lutero era um monge agostiniano, né? Seguia também os ensinamentos de Santo Agostinho.
E ele não aceita, a encrenca dele é que ele não aceita a forma com que a igreja fazia a indulgência. Porque não importava a falta, não importava a mentira, a calúnia, a traição, o adultério, se a pessoa pudesse pagar, estava perdoada. E então ele protesta. Daí o nome protestantismo, né? Ele começa a protestar, escreve 92 itens e vai colando nas portas, né, dos lugares e tal. E ele é excomungado. Ainda bem que não o queimaram. E ele começa a protestar e em 1530, oficialmente nasce o luteranismo na Europa, né? E com o apoio dos germânicos. O psiquismo de Jesus também o havia alcançado. Às vezes as coisas têm que mudar e alguém é sacrificado, né? Mas, prosseguindo a história, no ano de 1515, na Espanha, nasce Teresa de Ávila. Ela também veio para reformar o Carmelo, que era uma congregação onde os valores também, se a gente não cuidar das instituições, né, gente, os valores vão parar de ponta cabeça. E também a congregação dos carmelitas, o Carmelo, também estava assim. E ela, então, vai reformar o Carmelo. Funda 15 instituições para homens e 15 ministérios, instituições para mulheres. Ela vai trabalhar ao lado de São João da Cruz. E vai escrever também uma obra clássica, que é sua autobiografia, chamada Mi Vida. Teresa de Ávila, ela tinha a facilidade de entrar em transe e ser transportada para lugares como Ivone Pereira, né? E vislumbrar onde ela esteve, trazer e escrever. Ela vai se tornar a doutora seráfica. Era o psiquismo de Jesus lhe alcançando. E continuando a história, que o psiquismo de Jesus vai alcançando. Em 1581, nasce em Paris São Vicente de Paulo, uma das mais altas expressões da cristandade. Ele era confessor da realeza. Ele era o padre da realeza da França, pensemos. Mas a França, naquela época, vivia em guerra. Teve guerra que durou 30 anos. Então, quando é guerra, meus irmãos, não tem alimento, não tem plantação, não tem vestimenta. O frio da França é muito intenso. E então, Vicente de Paulo tomou conhecimento, andando pelas ruas, desta pobreza, desta miséria, as crianças sofrendo, e ele, então, passou a dedicar-se e a assistir aos pobres, quando ele entrou em contato com essa espantosa miséria do seu tempo. E começa a trabalhar na instituição que ele vai fundar, Instituição Vicentina. E um dia, então, ele se encontra com o príncipe, que era seu amigo, era seu conhecido, e ele lhe estende a mão, pedindo ajuda para o seu trabalho, para ajudar os pobres. E o príncipe cospe em sua mão. Ele coloca a mão para trás, estende a outra e diz assim: isso é para mim, agora me dê a parte dos pobres. Então, ele fica constrangido, o príncipe, e diz assim: Monsieur Vincent, ensina-me a amar este que te fez tão grande. Então, ele vai fundar a Ordem Vicentina, inspirado em Jesus, influenciado pelo psiquismo de Jesus. Avançando um pouquinho mais, lá em 1873, também na França, nasce Teresinha de Lisieux, que vai ser conhecida como Santa Teresa ou Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Essa é a imagem, né, que a gente encontra dela, sempre ali com a imagem de Jesus na cruz, né, e flores. Mas aqui à esquerda é a fotografia dela. Ela tinha 14 anos e queria ser freira para dedicar-se a Jesus.
E ela foi falar com o Papa e vestiu-se como uma senhora para poder entrar no convento. E ela morre aos 24 anos, só fica 9, 10 anos trabalhando. Mas ela teve um trabalho tão intenso, ela dedica-se ao ministério com tanta devoção, que ela vai inspirar muitas seguidoras, incluindo Madre Teresa de Calcutá. E ela se dedica com fervor às obras de Jesus. Era o psiquismo de Jesus que a havia alcançado. Quantas e quantas inspirações, meus irmãos. Gandhi, Albert Schweitzer, que é esse aqui, Chico Xavier, Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá. Quantas inspirações! Quando nós nos lembramos de Gandhi, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes sempre tem alguém que não ouviu. Gandhi era indiano, então ele não era cristão de religião, mas era cristão de modo de vida. E ele, então, era contra a dominação dos ingleses, porque o seu povo era escravizado por eles. E um dia ele ficou curioso. O que será que os ingleses levam embaixo do braço? Um livro de capa preta e bordas vermelhas, que os torna tão ruins, tão exploradores. O que será que vai nesse livro? E ele empresta o livro. Abre ao acaso e se depara com o Sermão da Montanha. Fica maravilhado. E depois ele vai declarar: eu conheci o Cristo que os cristãos desconhecem. Por fim, queremos falar um pouquinho de Eurípides Barçanufo, que anda tão esquecido, né? Precisávamos trazê-lo de novo. Ele se comunicava, a história dele é linda, lá de Sacramento, Minas Gerais. Ele se comunicava diretamente com Santo Agostinho de Hipona. Ele encontrou-se com Jesus num desdobramento. É maravilhosa a história dele. É a única personalidade que sabemos que teve esse encontro com Jesus, né? Fora a Madre Teresa, que também, né, ela se encontrava psiquicamente com Jesus. Ele possuía, meus irmãos, uma mediunidade incomum, que é a mediunidade da bilocação. Ele estava num lugar e o seu espírito, perispírito, ia para outro lugar, se materializava lá. Então, ele estava dando aula, porque fundou um dos melhores colégios da época do Brasil, e os seus alunos já o conheciam. Então, de repente, ele entrava em transe, e ele se desdobrava e ia fazer partos difíceis distantes dali, muitas vezes salvando a vida da mulher e da criança. Então, ele é considerado o herói sacramentano. Ele deixa um legado tão grande de Jesus. E ele, meus irmãos, psicografou uma mensagem de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que está arquivada lá em Sacramento. Eu tenho muita curiosidade de conhecer essa mensagem, não conheço, porque na internet a gente não encontra. Quem sabe a gente viaja para lá, né? Que deve estar lá. Então, meus irmãos, esta era a nossa mensagem, porque nesses dias tão tumultuados, não é, que nós estamos vivendo, de interrogações, de desafios, Jesus cósmico ainda é a resposta. Então, nesta hora de tanta violência que a gente vê, Jesus é a paz dúlcida dos nossos corações. Então, vamos buscá-lo, vamos deixá-lo impregnar também o nosso psiquismo. Através da meditação diária, 5 minutinhos já nos ajuda bastante. Sempre lembrando que Jesus até hoje repete: vinde, pois, a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Fazer uma prece, recorrer a Jesus, a inspiração vem, meus irmãos. Falo isso de experiência própria. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada, meus irmãos.